Oi, eu sou a Daniela Simões, sou psicóloga do UBS Vila Ema. Meu nome é Gustavo Fontoura, eu sou ginecologista que pertenço à equipe multidisciplinar da UBS Vila Ema. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência. Apesar da palavra adolescente ser tão comum, tão popular, né, existem maneiras diferentes de interpretação. Então, por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, ser adolescente é de 10 a 20 anos incompletos. E para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser adolescente é de 12 a 18 anos. Então, apesar de ser a mesma palavra, o mesmo conceito, instituições diferentes entendem de maneira diferente, né? Então, quando a gente não olha números, né, dá a impressão que é uma coisa que é extremamente rara, mas na verdade é extremamente frequente, né? Se a gente for pensar que de cada 5 mulheres gestantes, uma é adolescente, é uma taxa de 20%, é bastante. Sendo que desses 20% das gestantes adolescentes, 10% ficam entre 10 e 14 anos, e 10 entre 15 e 19. É um número extremamente ruim que a gente sempre almeja melhorar com as atitudes educativas para a saúde, né? A gente tem as primeiras medidas educativas, realmente a gente vai pensar na escola, né? Que é no lugar que os adolescentes, as crianças ficam a maior parte do tempo, né? Então esse assunto começa a ser trabalhado e elaborado no meio escolar. Por isso que é muito importante ter essas ações na escola, né? Além disso, também é importante ter um cuidado de saúde como um todo desde criança, né? Que a família esteja presente dentro das unidades básicas, fazendo um acompanhamento, seja de pediatria, e depois quando chega esse momento de adolescência, realmente está procurando um especialista. Acontece antes da criança nascer, né? Porque a expectativa dos pais sobre aquela gestação, né? E daí continua na infância da criança, onde todo mundo, as pessoas que circundam aquela criança, vai estimulando aquela sexualidade, né? Ou na própria escola, né? Então, na verdade, o que fala é que a questão do comportamento social e sexual definido na família e na escola, porque muitas vezes a gente confunde sexualidade com sexo, né? Eu acho que esse é o pensamento mais óbvio, mas nem sempre é o lógico. Então, na verdade, a sexualidade, ela tem o sexo como item, mas ela tem outros eventos, né? Por exemplo, o amor, a relação interpessoal, a questão do afeto. Então, na verdade, a questão de sexualidade, ela é muito mais complexa do que somente o sexo. Sexo é muito mais do que o ato, mas um complexo de emoções. E nós temos que agir aí, né, para tentar melhorar essa questão da gravidez na adolescência. E para isso a gente precisa fornecer as informações, né, para que ele seja feito da melhor forma possível. Então, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, a questão da anatomia dos órgãos sexuais masculinos e femininos, a questão do orgasmo, da masturbação, tudo isso deve ser abordado de uma forma de conscientização para esse adolescente. E não só ele, como aos pais também. Discutir temas sexuais, como a iniciação sexual, ou até às vezes temas mais polêmicos, como por exemplo a questão de relações homoafetivas que podem ser transitórias na adolescência e nem sempre são definitivas. Então a gente tem que abordar todos os temas para que possa amadurecer essa questão e o adolescente ter uma vida mais adequada para que não resulte na gravidez precoce ou a questão das ISTs mesmo, né? A partir do momento que a criança já começa a entender algumas questões, seja de sexualidade ou de outras coisas, né? De responsabilidade, de cuidado com o próximo, de poder estar orientando sobre todas as questões, né? Como eu disse, tem alguns casos que os pais têm uma dificuldade de falar sobre a sexualidade, porque foram coisas que eles talvez não tiveram, também não conversaram sobre aquilo com os pais. Às vezes tem muita pessoa que vê a sexualidade, o sexo como um tabu. E isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento sexual e a sexualidade daquelas crianças, adolescentes. O apoio familiar é muito importante.
tanto antes, né, da própria gravidez acontecer, de ter conversas francas e abertas com aquela criança que já está indo para a adolescência, numa vida adulta, como também, né, investimento de educação em relação à sexualidade, pensando em escola ou outros meios ali que as crianças e adolescentes convivem, né, como educar, né, para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também da gravidez indesejada, né? A gravidez, ela já é entendida num momento complexo, pensando na adolescência, né? A gravidez como um todo já traz mudanças importantes para a mulher, né? E para a adolescente são mudanças muito mais complexas, né? Porque a adolescente, ela está transitando, né? De uma fase de criança para uma fase de adulto. Então, ela começa a ter que ser responsabilizada pelos seus atos quando ela começa a ser realmente adolescente, né? E isso acaba trazendo várias repercussões. Então, ela traz as expectativas de que, às vezes não teve um bom relacionamento com a mãe, então eu vou ter um bebê para conseguir suprir essa necessidade ou essa carência afetiva de alguma maneira, né? Então, dessa forma eu vou ter mais prestígio, dessa forma eu avanço mais rápido para a fase adulta, né? Então tem a questão de um tabu envolvido na gravidez, quando ela é adolescente, mas também tem às vezes um status social para aquela adolescente que pensa em engravidar muito cedo. Porque a maioria das adolescentes, elas têm informação sobre os métodos contraceptivos, mas normalmente fica na cabeça um pensamento mágico de que com elas isso não vai acontecer. Então, não tem problema hoje não usar camisinha, porque eu não vou ficar grávida, né? E às vezes a descoberta acaba ocorrendo até um pouco mais tarde, porque ainda não conhece totalmente o corpo, acha que não vai acontecer, e aí acaba ocorrendo. E aí a família tem papel primordial para que não ocorra até algumas outras alterações emocionais negativas, né? Então, uma depressão, ou pensamentos e procura por lugares que possa ter aborto ilegalmente, né? Então, a família vai dar todo um suporte, tanto durante a gestação, quanto depois que a criança nascer, né? Então, é muito importante. Bom, na verdade, a gente foca muito na questão da adolescente aparecendo grávida, né? Quando, na verdade, isso é a consequência. Então, na verdade, a gente tem que voltar no tempo e voltar na questão da adolescente intraútero, né? Onde lá a expectativa dos pais acabam gerando circunstâncias que, por exemplo, na própria infância, durante a escola, ou até no convívio social com a própria família, e daí vai desencadeando a questão da sexualidade, e a coisa não sendo feita de uma forma adequada, vai desencadear na questão de essa adolescente iniciar uma vida sexual precoce, sem o uso do contraceptivo, às vezes tendo múltiplos parceiros, e acaba até se contaminando com ISTs, né? Então, na verdade, a história é um pouquinho longa, ela não se inicia na adolescência de fato, isso é muito interessante, né? O nosso trabalho está envolvido na estratégia da saúde da família. Nós temos um grupo que é formado por um médico, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e que tem um agente de saúde que vai na sua casa. Então nós queremos convidar você, adolescente, a vir aqui na nossa unidade, ou você pode pedir o auxílio do seu agente que vai na sua casa para a gente iniciar o seu pré-natal. Portanto, você não vai ficar desamparada, você vai estar incluída para que o seu pré-natal tenha o melhor desfecho.